Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Continuação da discussão acerca de Jesus e Abraão. Disse então Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Disseram-lhe os judeus: agora sabemos que tem demônio. Abraão morreu, os profetas também, mas tu dizes: se alguém guardar minha palavra, jamais provará a morte. És porventura maior que nosso pai Abraão que morreu? Os profetas também morreram. Quem pretendes ser? Jesus respondeu: se glorifico a mim mesmo, minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, de quem dizeis: é o nosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu dissesse: não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e encheu-se de alegria. Disseram-lhe então os judeus: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Jesus lhe disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então apanharam pedras para atirar nele. Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. Comentários dos pais da Igreja. São Gregório. Quando cresceu a perversidade dos maus, não apenas não se deve interromper a pregação, mas, pelo contrário, deve-se aumentá-la. Por isso, o Senhor, depois de lhes dizerem que tinham um demônio, derrama mais amplamente os benefícios de sua pregação, dizendo: em verdade vos digo, se alguém guardar minha palavra, jamais verá morte. Santo Agostinho disse verá em vez de experimentará. Mas como o que morrerá fala os que morrerão, dizendo: se alguém guardar minha palavra, jamais verá morte, senão porque tinha em vista outra morte, da qual viera nos salvar, que é a morte eterna, morte de condenação com o diabo e seus anjos. Esta é a verdadeira morte, porque a outra não é senão uma passagem. Orígenes. Deve-se entender a expressão se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte, como dizendo: se alguém conservar a minha luz, não verá as trevas. Eternamente deve-se entender com relação a ambas as orações. Quem guardar minha palavra não verá a morte eternamente, pois ninguém verá a morte enquanto conservar a palavra de Jesus. Quando, porém, deixa de observar a sua palavra e se torna negligente na sua guarda, então vê a morte, não no outro, mas em si mesmo. Assim, uma vez instruídos pelo Salvador, quando o profeta pergunta: quem é que viva sem ver a morte? Podemos responder: o que guarda a palavra de Cristo. São João Crisóstomo. O Senhor diz guardar, isto é, não somente pela fé, mas também pela pureza da vida. Ao mesmo tempo, indica veladamente que nada podem fazer contra ele. Com efeito, se aquele que guardar a sua palavra não morrerá eternamente, muito menos pode ele morrer. São Gregório. Assim como é necessário que os bons se tornem melhores por meio de ofensas,
assim também os maus se tornam piores pelos benefícios recebidos. Depois de ouvirem a pregação do Senhor, os judeus novamente blasfemam. Com efeito, é dito: disseram-lhe os judeus: agora sabemos que tens demônio. Orígenes. Os que creem nas Sagradas Escrituras sabem que aquilo que os homens fazem contra a reta razão não o fazem sem a cooperação dos demônios. Assim, os judeus pensavam que Jesus estava sendo movido por um demônio quando disse: se alguém guardar minha palavra, jamais verá morte. Enganaram-se dessa forma porque não consideraram o poder de Deus. O Senhor falava da morte que é inimiga da razão, pela qual perecem todos os pecadores. Eles, porém, suponham que se referia à morte natural, e por isso o reprocham, tomando como argumento a morte de Abraão e dos profetas. Por isso acrescentam: Abraão morreu, os profetas também, mas tu dizes: se alguém guardar minha palavra, jamais provará a morte. Há diferença entre provar a morte e ver a morte. Em vez de não verá a morte, dizem: não provará a morte, como ouvintes desatentos que trocam suas palavras. Com efeito, assim como o Senhor, enquanto pão vivo, pode ser provado, enquanto sabedoria tem uma beleza visível, assim também a morte, sua inimiga, pode ser tanto provada como vista. Todo homem que se firmar por Jesus na região inteligível, se conservar este estado, não provará a morte, conforme o que está escrito: entre aqueles que estão aqui presentes, há alguns que não provarão a morte. E todo aquele que receber a palavra de Cristo e conservá-la, não verá a morte. São João Crisóstomo. Outra vez, por vanglória, refugiam-se no parentesco. Prossegue o evangelista: és porventura maior que nosso pai Abraão que morreu? Também poderiam dizer: porventura és maior do que Deus, cuja palavra alguns ouviram e morreram? Mas não dizem isso, pois também o consideram menor que Abraão. Orígenes. Não percebem que é maior que Abraão e que todos os que nasceram de mulher, aquele que nasceu da Virgem. Tampouco estavam na verdade quando dizem: Abraão morreu. Com efeito, ouviu a palavra de Cristo e guardou-a. Devemos dizer o mesmo dos profetas, a respeito dos quais acrescentam: os profetas também morreram. Apesar de que também guardaram a palavra do Filho de Deus quando esta se dirigiu a Oséias ou a Jeremias. Com efeito, se alguém a guardou, os profetas guardaram-na. Logo, mentem quando dizem: agora sabemos que tem demônio, e quando dizem: Abraão morreu e os profetas. São Gregório. Como começavam a participar da morte eterna, ignorando a morte em que incorriam e vendo unicamente a morte do corpo, não compreendiam aquelas palavras de verdade. Por isso acrescentam: quem pretendes ser? Teofilacto Diócrida. Como dizendo: tu, que não és digno de nenhuma consideração, que és filho de um carpinteiro da Galiléia, usurpas para ti toda a glória. São Beda. Quem pretendes ser? Isto é, de quanto mérito e de quanta dignidade queres que te julguem? Abraão morreu quanto ao corpo, mas vivia quanto à alma. Mais importante é a morte da alma, que há de viver eternamente, que a do corpo, que há de morrer um dia. Orígenes. Esta objeção era própria de pessoas cegas, porque o que Jesus pretendia ser era aquilo que recebera do Pai. Por isso segue. Jesus respondeu: se glorifico a mim mesmo, minha glória nada é. São João Crisóstomo. Disse isso respondendo às suspeitas do mesmo modo que lhe havia dito antes: se dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. São Beda. Com essas palavras, mostra que a glória da vida presente é nada. Santo Agostinho. Disse isso se referindo ao que eles haviam dito: quem pretende ser? Por isso, refere a sua própria glória ao Pai, de quem procede. Por essa razão, acrescenta: quem me glorifica é meu Pai. Os arianos acusam-nos quanto à nossa fé citando esta frase e dizem: aqui se vê como é maior o Pai que glorifica o Filho.
Hereges! Por acaso não lestes que o mesmo Filho diz que glorifica ao Pai? Alcuíno. O Pai glorificou o Filho no dia do seu batismo, no monte e na sua paixão, quando uma voz veio a ele diante da multidão e, depois da sua paixão, quando ressuscitou e o colocou à direita de sua majestade. São João Crisóstomo acrescentou: de quem dizeis, é o nosso Deus. Queria, com efeito, mostrar que não apenas desconheciam o Pai, mas também desconheciam o próprio Deus. Teofilacto Diócrida. Se verdadeiramente conhecessem a Deus, venerariam o seu Filho. Também desprezam ao Deus que proibiu na lei o homicídio, elevando clamores contra Cristo. Por isso acrescenta: e vós não o conheceis. Alcuíno. Como dizendo: vós o chamais Deus de maneira carnal e o servis esperando recompensas materiais, mas não o conhecestes como deve ser conhecido e não sabeis servir em espírito. Santo Agostinho. Alguns hereges dizem que Deus, tal como foi anunciado no Antigo Testamento, não era o Pai de Cristo, mas sim o príncipe dos anjos maus. Contra eles, pois, diz o Senhor que o seu pai era aquele a quem chamavam seu Deus. E não o conheceram, porque se o houvessem conhecido, haveriam recebido seu filho. Por isso, falando de si mesmo, acrescenta: mas eu o conheço. Segundo o juízo mundano, isso poderia parecer arrogante, mas não devemos nos guardar tanto contra a arrogância a ponto de abandonar a verdade. Por isso acrescenta: e se eu dissesse, não o conheço, seria mentiroso como vós. São João Crisóstomo, como dizendo: assim como vós, dizendo que o conheceis, mentis, assim também eu mentiria se dissesse que não o conheço. Mas a maior prova de que ele foi enviado pelo Pai é isto que segue: mas eu o conheço. Teofilacto Diócrida, como dizendo: eu o conheço, tendo o conhecimento natural dele. Tal como eu sou, é o Pai, e, portanto, conhecendo-me a mim, também conheço a ele. Oferece um sinal de que o conhece quando acrescenta: e guardo sua palavra, isto é, os seus mandamentos. Alguns compreendem guarda sua palavra como preserva a natureza de sua substância, pois a natureza do Pai e do Filho é a mesma, e, portanto, conheço o Pai. Santo Agostinho. Enquanto filho, falava as palavras do Pai, e ele próprio era o verbo do Pai que falava aos homens. São João Crisóstomo. Como os judeus haviam dito: porventura és maior do que o nosso pai Abraão? O Senhor, nada dizendo a respeito da morte, manifesta em seguida que é maior que Abraão, quando diz: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e encheu-se de alegria, isto é, pelo benefício que recebe de mim, sendo eu o maior. Teofilacto Diócrida, como dizendo: Abraão considerou o meu dia desejável e pleno de alegria, não como algo fortuito ou sem importância. Santo Agostinho. Abraão não temeu, mas regozijou-se com esperança, como dizendo: crendo ele realmente, alegrou-se esperando. Assim, viu com o espírito o meu dia. Pode haver dúvida se ele se referia à vida temporal do Senhor, para a qual viria na carne mortal, ou ao dia do Senhor, que não tem princípio nem fim. No entanto, eu não duvido de que o patriarca Abraão soubesse tudo, porque disse ao seu servo, quando o enviou para tomar uma esposa para o seu filho Isaque: põe a tua mão por baixo da minha coxa, para eu te fazer jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra. O que significava aquele juramento, senão que da descendência de Abraão haveria de vir na carne o Deus do céu? São Gregório. Abraão também viu o dia do Senhor quando recebeu os 3 anjos, figura da Santíssima Trindade. São João Crisóstomo. Também chamou seu dia o dia da crucificação, que Abraão prefigurou oferecendo o carneiro em lugar de seu filho, Isaque. Com isso, mostrava que não veio obrigado a sofrer a paixão. Manifestava, assim, que não pensavam como Abraão, pois se lamentavam daquilo mesmo com que se regozijava Abraão.
Santo Agostinho. Qual não seria o gozo daquele coração que viu o Verbo brilhando no esplendor dos santos, ao mesmo tempo que permanecia unido ao Pai e que um dia viria feito homem sem ter se separado do seio do Pai? São Gregório. Como os pensamentos dos judeus eram carnais, quando ouviam as palavras de Cristo, não elevavam seus olhos acima da carne, porque não viam outra coisa nele senão a idade da carne. Por isso, segue o evangelista. Disseram-lhe então os judeus: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Como dizendo: passaram-se muitos anos desde que morreu Abraão. Como viu o teu dia? Pois entendiam essas coisas em sentido material. Teofilacto Diócrida. O Senhor tinha então 33 anos. Mas por que não disseram: ainda não tens 40 anos, mas 50? Essa pergunta é inútil. Disseram simplesmente o que lhes ocorreu. Alguns, porém, respondem que disseram 50 por reverência ao ano do jubileu, em que se dava liberdade aos cativos e se cediam as propriedades que se haviam comprado. São Gregório. O nosso Redentor, em sua benignidade, arranca-os da visão carnal e atrai-os à contemplação da divindade. Por isso segue. Jesus lhes disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes refere-se ao tempo passado, sou ao tempo presente. Mas a divindade não tem passado nem futuro, mas sempre é. Por isso o Senhor não disse: antes que Abraão fosse feito, eu fui, mas antes que Abraão fosse feito, eu sou, em conformidade com aquelas palavras do Êxodo: eu sou o que sou. Portanto, aquele que se aproxima pela manifestação da sua presença e se afasta pelo curso ordinário da vida, existiu tanto antes como depois de Abraão. Santo Agostinho. Por ser Abraão uma criatura, não disse: antes que o Abraão fosse, mas antes que Abraão fosse feito. Tampouco disse: eu fui feito, porque no princípio era o Verbo. São Gregório. Como, porém, o espírito dos infiéis não podia compreender estas palavras de eternidade, propuseram-se destruí-lo. Por isso segue. Então apanharam pedras para atirar nele. Santo Agostinho. A quem recorreriam a dureza daqueles homens, senão aos seus semelhantes, isto é, às pedras? Teofilacto Diócrida. Como depois de ter concluído o ensinamento de tudo que lhes dizia a respeito, os judeus pegaram em pedras, o Senhor os abandona, pois que não admitiam ser corrigidos. Por isso segue. Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. Não se escondeu em algum canto do templo, como se tivesse medo, nem fugiu para nenhum casebre, nem se escondeu atrás de um muro, nem à sombra de uma coluna, mas por seu poder celeste se fez invisível e saiu por meio deles. São Gregório. Se quisesse exercer o seu poder divino, poderia, sem proferir uma palavra, feri-los com suas próprias pedras ou entregá-los à morte súbita. Como, porém, viera ao mundo para padecer, não desejava exercer a função de juiz. Santo Agostinho. Devia antes ensinar a paciência que exercer o poder. Alcuino. Fugiu porque ainda não chegara a hora da sua paixão e porque não escolhera essa espécie de morte. São Beda. Em sentido místico, quando alguém se detém em pensamentos ruins, tantas são as pedras que atira contra Jesus, quantos são os seus maus pensamentos que entrevêm. E se passa a decisão, então mata Jesus. São Gregório. O que deu a entender o Senhor, escondendo-se, senão que a própria verdade se esconde daqueles que desprezam as suas palavras. A verdade foge da alma em que não encontra humildade, e o que nos mostra com este exemplo, senão que também nós devemos nos retirar humildemente diante da fúria dos orgulhosos, ainda que possamos resistir. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.